A partir de agora, vamos conhecer um pouco da história da imigração italiana aqui no Brasil no final do século XIX, em particular sobre a família Agostini, que veio da Itália para São João del Rei. É uma história bonita de superação, de determinação, uma história de família, uma história de humildade. Com vocês, Agostini. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 è un massolino del fiore. La nostra America, lei grande e lei larga. No início do século XIX, o Brasil ainda possuía grande disponibilidade de terras e um grande vazio demográfico, que causava preocupação no governo. A mão de obra escrava era predominante. Atrair imigrantes europeus para ocupar essas regiões foi uma política que existia desde o início do século XIX. Na metade do século XIX, começaram a vingar as ideias abolicionistas. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. Em 1871, aprovaram a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade a todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, e, em 1888, a Lei Áurea extinguiu a escravidão no Brasil. A libertação dos escravos não ocorreu por decisão voluntária dos fazendeiros paulistas, e muito menos foi uma dádiva da família imperial. Ela foi fruto de uma grande luta popular que envolveu diretamente os próprios escravos. Fazendeiros conservadores, antes adeptos da monarquia, retiraram o apoio político que davam à monarquia após a abolição da escravatura. Estes fazendeiros eram proprietários de grandes quantidades de escravos e não receberam indenização do governo após a abolição. Em 1889, um golpe político-militar instaura a República Brasileira, criando o regime presidencialista de governo no Brasil. Fim do Império. Destituição do então chefe de Estado, Imperador Dom Pedro II, que, em seguida, recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em glória, quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das marcas na tempestade, dá teus ombros tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro não vejo por hora, acha irmãos não tiranos os cis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que puro brilha avante da pátria mudar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das marcas na tempestade, dá teus ombros tua voz. O Brasil começava a expandir sua cultura cafeeira, que estava em alta no mercado internacional, e a crise na mão de obra escrava passou a ser um problema para a produção do café no Brasil. Primeiro, porque não podia mais importar negros, que sempre chegavam na idade produtiva, e a população escrava estava envelhecendo.
A população de negros recém-libertos ainda era numerosa, mas entre assalariar aquele que havia sido seu escravo até outro dia e pagar por um imigrante europeu, os fazendeiros brasileiros escolheram a segunda opção. Para suprir a necessidade de mão de obra nas lavouras que se expandiram ou para colonizar as terras ainda inexploradas no sul do Brasil, foi preciso importar esta mão de obra livre. O imigrante italiano foi o que mais se adaptou às circunstâncias. Siamo partiti, noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni le macchine a vapore, fino all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 Leon Rossolino del Fuoco. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu um fluxo enorme de italianos. O Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos do mundo. Estima-se que existam cerca de 30 milhões de brasileiros. O número corresponde à metade do total de pessoas com ascendência italiana do mundo, excluídos os nascidos em solo italiano, evidentemente. A imigração italiana foi uma via de mão dupla. Pouco antes, o Reino da Itália viveu as guerras pela unificação italiana. Com o fim destas guerras, a economia italiana se encontrava debilitada, com altas taxas de crescimento demográfico e de desemprego. 3 fatores levaram, a partir da década de 1880, ao início da maciça imigração de italianos para o Brasil, influenciando decisivamente no aumento da população brasileira. A passagem gratuita de navio oferecida pelo governo brasileiro surtiu grande efeito na Itália. A imigração subsidiada deu a oportunidade para que milhares de camponeses e lavradores assalariados, que dificilmente conseguiriam dinheiro para pagar suas próprias passagens, pudessem fazer a viagem migratória. Muitas foram as campanhas publicitárias para atrair o imigrante italiano. Ao chegarem ao porto brasileiro, os imigrantes ficavam em casas de hospedaria imigratória por alguns dias até serem encaminhados para as fazendas. Muitos imigrantes tiveram que enfrentar uma vida de escravidão nas plantações de café, bem diferente dos relatos do paraíso vendido pelos agentes que os persuadiram a abandonar a Itália. Eles não tiveram vida fácil por aqui. Ainda no final do século XIX, surgem em São João del Rei as colônias italianas do Marçal, do Giarola, do Bengo, do Felizardo e do Recondengo, que passaram a receber um grande fluxo de imigrantes italianos para trabalharem na lavoura. As primeiras famílias italianas chegaram em São João del Rei no dia 3 de dezembro de 1888. Eles foram recebidos com muito entusiasmo na estação ferroviária oeste de Minas, por uma grande multidão acompanhada por banda de música e foguetes.
Eles foram alojados inicialmente na hospedaria do imigrante que se localizava no Largo do Carmo, hoje conhecida como Solar da Baronesa. No dia 13 de dezembro de 1888, eles foram introduzidos nos núcleos Marçal, situado à margem direita do Rio das Mortes, e aos núcleos José Teodoro, situado à margem esquerda do rio. Após 7 anos da chegada aos núcleos, é que o Estado concedeu, através de decreto, o título definitivo dos lotes aos imigrantes. Os lotes possuíam de 15 a 20 hectares. Mal sabiam estes imigrantes italianos que uma manipulação política tirariam deles a chance de ver suas terras virarem a futura capital de Minas Gerais. A escolha de Belo Horizonte como capital mineira foi marcada por lances de manipulação do uso do regimento do Congresso Mineiro, pela especulação imobiliária nas cidades candidatas ao posto e por uma disputa política rasteira. Tudo começou com a proclamação da República de 1889 e 2 anos depois, com a realização do primeiro Congresso Constituinte, que, entre outras coisas, questionava se era apropriado mudar a capital do novo Estado. Em 1893, a decisão de mudar a capital já estava tomada, só faltava escolher onde ela seria construída. Eram 5 as regiões candidatas: Várzea do Marçal, Barbacena, Juiz de Fora, Paraúna e uma localidade perto de Sabará chamada Curral del Rei. A nova capital atrairia muitos investimentos, inclusive públicos, como o incremento da arrecadação fiscal dos estados promovido pela Constituição Federal de 1891. A votação em 3 turnos seria em Ouro Preto, mas o clima na cidade era de revolta com a mudança, e a campanha para a manutenção da capital no local era intensa. Temendo o pior, o presidente do Congresso Mineiro, Bias Fortes, no uso do regimento e em sessão extraordinária, transfere temporariamente a sede do Congresso para Barbacena. A Várzea do Marçal era a grande favorita entre as 5 candidatas. Foram 3 turnos de votação, os 2 primeiros vencidos por Várzea do Marçal. O turno final sobraram Várzea do Marçal e Curral del Rei. Aqueles que foram perdendo mudaram seus votos na disputa seguinte. O jornal A Folha, porém, conta que, em Barbacena, depois de ter vencido os 2 primeiros turnos, o senador Pedro Drummond, desmontando o parecer técnico do engenheiro-chefe Araão Reis, que apontava Várzea do Marçal como favorita, apresentou uma emenda singela. Emenda ao artigo 1º. Em vez de Várzea do Marçal, leia-se Curral del Rei. A emenda teria sido aprovada por 30 votos contra 28, 2 votos de diferença. Estava definido o local onde seria erguida a nova capital. Verdade ou mentira, a partir daí começa o processo de construção da estrada de ferro que iria levar materiais de construção para o Curral del Rei, que ganhou o nome de Belo Horizonte, e em seguida a construção da capital propriamente dita. A Várzea do Marçal, então, continuou em seu passo lento com suas lavouras dos imigrantes italianos, entre eles o jovem Benedetto Agostini, que aqui chegou ainda pequeno, trazido da Itália, da região de Verona, pelo seu pai Giovanni Battista Agostini. Benedetto cresceu e casou-se com Angelina Treré, também imigrante, que veio de Ravenna, na Itália. Benedetto e Angelina tiveram 8 filhos. Um de seus filhos foi Antônio Agostini, o Tunicão, criador da Serraria Agostini, responsável por espalhar a marca dos Agostini por toda a malha viária do Brasil com a sua fábrica de carroceria de caminhão. A partir de agora, vamos conhecer um pouco da história de Antônio Agostini. Ele faz parte da primeira geração de descendentes italianos que aqui chegaram ao final do século XIX. Quando os pais de Tunicão vieram para cá, a maioria dos italianos que estavam no vapor com eles não tinham cultura e viviam pobremente na Itália, mas todos trabalharam muito para alcançar uma situação melhor. Cada família recebeu um pedaço de terra, morando em pequenas casas de alvenaria. Plantavam cebola, repolho, batata, frutas, legumes
Saíam às 4 horas da manhã com 2 balaios suspensos por uma vara de pau que chegava a pesar 80 quilos para vender os produtos na cidade. Os primeiros imigrantes ficaram morando em diferentes colônias. Onde Benedetto morou inicialmente tinha um italiano, o Emídio do Bengo, que era muito respeitado por todos. Hoje, o local é conhecido como Colônia do Bengo. Posteriormente, Benedetto vendeu sua propriedade adquirindo outra, onde hoje é o Albergue Santo Antônio. Depois a vendeu e comprou um pedaço de terra num lugar chamado Ribeirão, no bairro Senhor dos Montes, onde hoje fica a Pousada da Alegria. Ali nasceu Antônio Agostini, em 11 de fevereiro de 1912. Seu pai, o italiano Benedetto Agostini, era um homem muito trabalhador e honesto. Com ele não tinha moleza. Mesmo sem estudo, conseguiu adquirir bens materiais como a fazenda, apenas com o poder da enxada. Lá no Ribeirão, o italiano Benedetto construiu um moinho d'água. Ali ele produzia fubá. Benedetto adquiria o milho na mercearia de Francisco de Paula Neves e pagava com o próprio fubá. Antônio Agostini, ainda menino, já tinha suas obrigações com a família. Junto com seus irmãos, ajudava na lavoura, a limpar o milho, limpar o moinho, peneirar o fubá e limpar o pasto. O pequeno Tunicão estudava no Colégio João dos Santos, onde também estudavam os filhos de Francisco de Paula Neves, dono da mercearia que comprava fubá de seu pai. Um destes filhos de Francisco era o jovem Tancredo Neves, que mais tarde chegaria a ser eleito presidente do Brasil. Mas quando pequenos, a distração deles era ir nadar no Ribeirão depois das aulas. Desde pequeno, Tunicão sonhava em ser um empreendedor. Aos 18 anos, ele já estava morando com alguns de seus irmãos em uma pensão na capital mineira, onde trabalhou de carpinteiro e ferreiro no charmoso Automóvel Clube. Ali, no centro de Belo Horizonte, reunia-se a aristocracia mineira. Foi em Belo Horizonte que Tunicão viu de perto os insurgentes da Revolução de 1930 trocarem tiros e tomarem a República da aristocracia paulista que governava o Brasil desde a abolição da escravidão, na política que ficou conhecida como café com leite. A década de 30 começava sob o signo da Grande Depressão provocada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, constituindo a pior recessão econômica do século XX. Os anos de incerteza alimentavam movimentos totalitários que começavam a eclodir na Europa e respingava pelo Brasil. Depois de alguns derramamentos de sangue, a Revolução foi vitoriosa, levando ao poder o gaúcho Getúlio Vargas. A Revolução de 30, sob a liderança de Getúlio Vargas, derruba a República Velha e coloca em cena novas forças políticas e econômicas. Tunicão, ainda com 18 anos, não entendia muito o que estava acontecendo com a pátria que abrigara seus pais nos longínquos 1888. Seu foco era se tornar um empreendedor e já sonhava com sua própria carpintaria. Em 1936, Antônio Agostini se casou com Gabriela Cerqueira, neta de imigrante italiano vindo de Nápoles. Antônio Agostini comprou uma chácara no bairro de Matozinhos, nas imediações do estádio Joaquim Portugal. Tunicão e Gabriela tiveram 10 filhos e ali cultivavam uma pequena lavoura. Uma vez, uma enchente quase levou sua casa. Em 1952, uma alta quantidade de jazida de pedra calcária foi descoberta em terras próximas a Barbacena. Tancredo Neves, que na época era ministro da Justiça do segundo governo de Getúlio Vargas, convidou o industrial Severino Pereira da Silva para investir naquela mina, dando a ele, além da opção de compra, a documentação necessária para a exploração da mesma. Severino, para construir a fábrica, teve que edificar casas para gerentes e uma vila operária. Foi então que Antônio Agostini, nosso Tunicão, amigo de infância de Tancredo e exímio carpinteiro, foi contratado para trabalhar na construção da fábrica de Barroso. E assim foi se criando uma verdadeira cidade em volta da fábrica de cimento.
No dia 12 de dezembro de 1953, a localidade transformou-se em município, emancipando-se de Dores de Campo. A fábrica de cimento foi inaugurada em 1955 com uma grande festa. Era a maior fábrica de cimento do Brasil na época. Em 1956, Antônio Agostini finalmente começa sua pequena marcenaria ao lado da sua casa, onde trabalhavam ele e seus filhos mais velhos. Sua produção era concentrada em diversos produtos em madeira, como carros de boi, charretes, balsas, entre outros. Os negócios começaram a prosperar. Tunicão então decide que era hora de ter uma madeireira para atender à sua demanda. Aos poucos, foi adquirindo novos maquinários. Trabalhando incansavelmente para seu crescimento, em pouco tempo diversificou sua produção e passou a produzir carrocerias para caminhões. As carrocerias Agostini passaram a ser o grande destaque da empresa, levando a marca Agostini para toda a malha viária brasileira. Em 1973, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ao ensejo das comemorações de seu 40º aniversário, outorga ao senhor empresário Antônio Agostini o diploma de mérito pela sua contribuição para a grandeza industrial de Minas Gerais. Em 1975, o Brasil cria o PROÁLCO, Programa Nacional do Álcool. Consistiu em uma iniciativa do governo brasileiro de intensificar a produção de álcool combustível etanol para substituir a gasolina. Essa atitude teve como fator determinante a crise mundial do petróleo durante a década de 70, pois o preço do produto estava muito elevado e passou a ter grande peso nas importações do país. Nesse sentido, em 1975, com o Proálcool sendo oferecido vários incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os produtores de canas-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool. Uma frota significativa de novos caminhões entrava no mercado para transportar a cana-de-açúcar e o bagaço da cana. A Serraria Agostini passou a fornecer excelentes carrocerias para atender esta nova demanda, chegando a entregar mais de uma carroceria por dia no auge do Proálcool. Os negócios foram crescendo e Antônio Agostini e seus filhos foram ampliando a área da serraria, adquirindo novos maquinários e diversificando ainda mais seu mix de produtos, passando a fabricar esquadrias de madeiras, embalagens, pallets, entre outros produtos de notável qualidade. Alguns anos após a abertura da empresa e aproveitando o crescimento da cidade, Antônio Agostini e seus filhos iniciaram a venda de materiais de construção em conjunto com a já atuante serraria. Atuando em vários segmentos, a empresa buscou o crescimento e desenvolvimento econômico da região, gerando mais de 250 empregos diretos e ajudando a desenvolver a economia local. Em dezembro do ano de 2000, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais confere a medalha da Ordem do Mérito Legislativo ao empresário Antônio Agostini. Em 2007, a Serraria Agostini ampliou as instalações da loja, possuindo uma das maiores e importantes lojas de materiais de construção da região do Campo das Vertentes. Em 18 de dezembro de 2008, um ano depois, faleceu Antônio Agostini, aos 96 anos de idade. Tunicão sempre foi um homem muito simples e religioso. Todos os seus 10 filhos foram batizados com nomes bíblicos. Um homem focado na família e no trabalho, poeta nas horas vagas. Ele não chegou a concluir seus estudos, mas soube se tornar mestre naquilo que se propôs a fazer, se tornando um entendido em geografia, física e política. Sempre foi cortejado pelas lideranças políticas da região, que viam nele um líder emblemático. Um cidadão que soube vencer na vida graças ao seu esforço pessoal e de seus familiares. Criou emprego para muita gente, construiu riquezas e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado e do seu país.
Antônio Agostini foi um exemplo de superação, um orgulho para a Itália e para o Brasil. Duas nações amigas que mesclaram seus sangues, sua gente, para superar obstáculos e construir um presente de oportunidades e um futuro de prosperidade. Exemplo como de Antônio Agostini se repetem em tantas outras famílias de imigrantes italianos que aqui vieram em busca de um sonho e aqui criaram raízes. Mazzoni, Sotani, Giarola, Cantelmo, Caraza, Vianini, Tarocco, Ziviani, Longatti, Bassi, Rivetti, Marchetti, Lombardi, Caputo e tantos outros. Os imigrantes que aqui chegaram em 1888 deixaram um legado precioso, uma numerosa descendência, perfazendo aproximadamente 4 gerações, que se irradiaram para os mais distantes recantos do território brasileiro. Graças à base de dados da Geanet, onde 3 bilhões de pessoas já estão indexadas, temos uma breve noção da origem e da evolução da família Agostini e de seus descendentes ao longo dos séculos. Os primeiros registros dos Agostini surgem no final da Idade Média, no sul da França, próximo à cidade de Narbonne e na ilha de Córcega, território francês, desde 1768, mas com grande identidade com a cultura italiana. No século XVI, a maior concentração de Agostini acontece no sul da França, mas o território italiano também começa a receber seus descendentes. Já no século XVII, os descendentes de Agostini predominam em território italiano, concentrando-se na capital Roma e com forte presença no centro-norte da Itália. No século XVIII, os Agostini passam a se concentrar no norte da Itália, e foi neste século que os primeiros Agostini começam a chegar em continente americano, mais precisamente no sul do Brasil. A partir do século XIX, seus descendentes aparecem em grande número no norte da Itália, mas a sua grande maioria dos Agostini retorna à sua origem na ilha francesa de Córcega. Ainda no século XIX, os Agostini já aparecem na América do Norte, no Caribe e com mais presença na América do Sul. Foi também no século XIX que Benedetto Agostini, pai do nosso personagem Tunicão, veio do norte da Itália, das regiões de Verona e Ravenna, se instalando em São João del Rei, na colônia do Bengo. No decorrer do século XX, os Agostini já estavam presentes em 4 continentes, sendo o Caribe e a América do Sul os continentes com maior concentração de seus descendentes, depois da Europa, claro. Entre os países da Europa, o norte da Itália e o norte da França foram os principais destinos dos Agostini. Mas nada se compara à ilha de Córcega, onde os Agostini tiveram a sua origem. Esta ilha passou a receber mais de 70% de seus descendentes. No início do século XXI, os descendentes dos Agostini já estavam presentes nos 5 continentes. Atualmente, eles estão concentrados, na sua grande maioria, na ilha de Córcega, seguida do norte da Itália e do norte da França. Nos demais continentes, os Agostini estão mais concentrados no norte da África, nas ilhas do Caribe e na América do Sul, com predominância no estado do Rio Grande do Sul.
sei giorni di macchina e vapore e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà nostra America? America, 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 nel mazzo